Vamos lá, pessoal. Mais uma questão. Agora é questão de volume de cubo de tetraedro, tá? A banca foi a UFG, órgão Câmara de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Cargo analista jurídico, nível superior, tá certo? Vamos lá para o volume de um cubo de lado de 2 raiz de 2 metros é igual ao triplo do volume de um tetraedro de lado L. Qual é o valor de L? L, no caso, é o lado do tetraedro, né? Qual o valor de L em metros? Por via das dúvidas, para o caso de vocês não saberem o que é um cubo ou um tetraedro, coloquei as duas figuras ali, né? O cubo parece um dado, né? Um caixote, e o tetraedro parece uma pirâmide, tá certo? Então tá ali as duas figuras para o caso de vocês não saberem, né, como são elas. Muito provavelmente vocês sabem como é um cubo. Tetraedro é que talvez tenham alguma dificuldade de saber. Então, dados da questão. Primeira coisa que a gente tem que saber é o volume do tetraedro. O volume do tetraedro, o VT, é igual ao lado ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. É justamente esse lado aí, ó, que ele quer saber na questão. Ele quer saber quanto vale o lado do tetraedro, tá certo? O volume do cubo é mais simplesinho. O volume do cubo é base vezes largura vezes altura. Só que no cubo todas as dimensões, todas as arestas são iguais. Então são iguais, né? No caso L, né? L vezes L vezes L, que no caso vai dar, perdão, L ao cubo. Então o que é que acontece? Ele diz ali, ó, que o volume do cubo é igual ao triplo do volume do tetraedro, ou seja, VC é igual a 3VT. Isso aí é a forma, tem ali o texto, tá certo? Eu só transcrevi matematicamente porque ele disse lá em cima. O volume do cubo é igual a 3 vezes o volume do tetraedro. Então, só que se eu quero saber quanto é o lado do tetraedro, eu tenho que deixar do lado esquerdo, né? Geralmente as incógnitas a gente deixa do lado esquerdo da equação. Então vai ficar assim, ó, volume do tetraedro é igual ao volume do cubo dividido por 3. Por quê? Porque se você olhar na equação anterior, o volume do cubo é igual a 3VT, o 3 estava multiplicando o VT. Se estava multiplicando, quando passa para o outro lado, passa dividindo. Então fica volume do tetraedro, VT, é igual a VC dividido por 3, volume do cubo dividido por 3, tá certo? Só que VT a gente sabe quanto é. O VT é L ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. E volume do cubo a gente também tem. Por quê? Porque ele deu o lado e o volume do cubo só envolve o lado. Então vamos começar a resolver, vamos começar a calcular. Para eu calcular o volume do cubo, né, eu aplico a fórmula. O volume do cubo é L ao cubo. É L elevado à terceira potência. Então, basicamente, eu pego 2 raiz de 2 e elevo a 3. Tá certo? Então, como é que fica? Só é elevar cada elemento que está dentro da raiz. Tem um 2 e tem um raiz de 2. 2 elevado ao cubo fica 2 elevado à terceira. Multiplicado, é como se tivesse um vezes ali, tá certo, pessoal? Por abre parêntese, raiz de 2 fecha parênteses, elevado à terceira. Multiplicar raiz de 2, fazer raiz de 2 elevado à terceira é como pegar a raiz de 2 e multiplicar por ela mesma 3 vezes. Então fica raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de, né, 2 ao quadrado vezes 2. Por que dá 2 ao quadrado? Daria 3, né? Mas por que eu juntei isso? Porque a raiz não é quadrada. Se a raiz é quadrada, eu posso deixar um elemento ao quadrado para tirar da raiz. Tá certo? Aí eu corto aquele 2 ali, aquela potência de 2 ali, ó, aquele expoente 2 com o índice da raiz. Aí esse 2 que eu cortei consegue sair da raiz quadrada. E o 2 que eu não cortei nada fica dentro da raiz. Então a gente vai ficar assim, ó, 8, que foi o 2 elevado à terceira, o 2 que saiu da equação, porque tinha o expoente igual ao índice da raiz quadrada,
e a raiz quadrada de 2. Tá certo? Tá tudo aí. Agora é só multiplicar. Quando eu multiplico, volume do cubo é igual a 16 raiz de 2. Massa. Espero que tenham entendido. Nada muito complicado até agora. Então, vamos agora para a segunda parte do exercício. A gente sabe que a gente obteve ali a relação em que o volume do tetraedro é igual a o volume do cubo dividido por 3, certo? Então, o que é que acontece? Agora, eu vou calcular, eu não achei o volume do cubo, eu vou substituir ali. Aí eu consigo determinar quem é L. Quando eu substituo, primeiro eu vou organizar aqui, né? Esse 12 aí, ó, estava dividindo, passa para o outro lado multiplicando, tá certo? Então, ele estava dividindo o L ao cubo, passa multiplicando o volume do cubo. Então, quando eu dividir, ó, 12 dividido por 3 vai dar 4, tá certo? 4 vezes o volume do cubo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o volume do cubo lá, né? Tá vendo ali? O volume do cubo era 16 raiz de 2, que a gente achou lá em cima. Eu substituí o volume do cubo. Então tá aqui, ó, 4 vezes o volume do cubo. O volume do cubo é 16 raiz de 2. Então a equação fica L ao cubo vezes raiz de 2 é igual a 4 vezes 16 raiz de 2. Raiz de 2 corta com raiz de 2. Por quê? Esse raiz de 2 que está do lado esquerdo da equação, quando passar para o outro lado, vai passar dividindo, porque ele não está multiplicando o L ao cubo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele vai dividir raiz de 2 dividido por raiz de 2, vai dar 1. Então, eu já anulo, né? Eu já corto eles dois. Então, como é que eu fico? Eu vou ficar com L ao cubo igual a 64. Por quê? 4 vezes 16, tá? Aquele produto ali, não pode esquecer de fazer. L ao cubo é igual a 64, agora a potência, né, de 3 passa para o outro lado em forma de raiz. Como é que vai ficar? Eu tenho que primeiro fatorar, né? Se você souber fazer essa raiz cúbica de cabeça, ótimo. Se não sabe, siga aqui esse passo a passo. Para eu tirar essa raiz cúbica, né, eu primeiro tenho que fatorar por números primos, o número 64. O primeiro número primo que eu pego é o 2. Então, 64 dividido por 2 é 32. Sim, eu peguei 2 porque 64 é par, tá? E todo número par é divisível por 2. 32 é divisível por 2 de novo, ó. Divide por 2 vai dar 16. 16 é divisível por 2. Vai dar quanto? Vai dar 8. 8 é divisível por 2 porque é par. Dá quanto? Vai dar 4. 4 também é por 2, dá 2. 2 também é por 2, dá 2. Então eu fico com 2 elevado à sexta. Pode ver que eu tenho 6 números 2, aí eu vou multiplicar eles, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, blá blá blá, vai dar 2 elevado à sexta. Só que eu não tenho uma raiz cúbica ali, ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou separar esse 2 em duas raízes cúbicas. Por quê? Quando eu multiplico duas raízes cúbicas, né, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, vai dar 2 elevado a 6 nesse caso. Então, o que é que acontece? Eu separo assim para ficar mais fácil de colocar na raiz. Aí agora fica a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Como é que eu faço? Eu corto como eu fiz na outra raiz, né? Lá em cima, no volume do cubo. Eu corto um índice com a potência. O índice da raiz é 3, então vai cortar com o expoente do número 2, do primeiro 2, que também vai cortar com o expoente do segundo 2. Então, esses dois números 2 vão sair da raiz quadrada e a raiz quadrada some, porque não ficou ninguém dentro dela. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, achamos que o lado em metros do tetraedro é 4. Alternativa A. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvida, deixem no comentário aí que a gente tenta responder para facilitar a vida de vocês, tá certo? Um abraço.
Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.